Mas o que é a união dos tempos bíblicos e o que é a união dos tempos modernos, não é? Será que numa igreja como a nossa, nós conseguiríamos idealizar união entre nós? Fique tranquilo, eu já respondo. Não. Não. Irmãos, sejamos sinceros, eu estou sendo muito sincero nessa manhã com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Muito mesmo, à luz do texto. A resposta é não. A resposta é jamais. E é aqui que entra. Ou Deus faz isso, ou não há união entre nós. E deixa eu lhe dizer, numa linha muito próxima do texto. Não é sempre que a gente vê Deus fazer isso. E eu temo o acostumar-se, o não orar por isso, o não buscar, o não sofrer a causa, a angústia, a tristeza de viver à margem de uma das maneiras mais maravilhosas de se viver, unidos. À luz do texto, parece ser impossível viver unido. Olhando para mim e olhando para você, olhando para você e olhando para mim, pensando no seu irmão que está sentado do seu lado, é impossível. A não ser que a gente relativize esse negócio de união. A não ser que a gente diminua. Mas essas palavras aqui, as palavras relacionadas à união, como por exemplo, um acordo, um tratado com o meu irmão que está do lado, um pacto com a minha esposa, com a minha namorada, com os meus colegas, uma combinação, um acerto, uma ideia de uma somente e um só coração, conosco, uns com os outros, um entendimento. Irmãos, muito difícil. Eu poderia falar, meus irmãos, somos todos um, porque um só batismo, uma só fé, um só amor. Vira para o seu irmão do lado e diga, eu e você somos um. Dá um abraço. Irmãos, eu poderia falar muitas coisas que você poderia olhar para o seu irmão do lado e, eu sou um com ele, mas o pastor está dizendo que é um, vai cá, dá um abraço. E nós fingiríamos um tipo de unidade. Eu não quero isso não. Eu acho feio quando se faz isso. Quero pensar à luz do texto, nas dificuldades que temos, reais, meus queridos irmãos, para sermos unidos uns com os outros, em mente e em coração, e expor aqui a nossa fragilidade, a nossa dificuldade, a dureza do nosso coração, a nossa pecaminosidade, a maldade que temos, o quanto detestamos estar com as pessoas e muitas vezes com o próprio Deus. A igreja primitiva viveu essas experiências porque Deus fez isso nela. A igreja primitiva viveu a experiência do ajuste, da aliança, da coalizão, do contrato, do consenso, de estarem ligados uns aos outros, de viver a experiência da sociedade, porque na sua graça, Deus quis fazer isso nela. E eu não sei, sinceramente, se na graça de Deus está contemplado o privilégio de vivermos esse tipo de união ainda. Irmãos, é só a partir de uma realidade dura que a gente consegue conceber o estado para então rogar ao Senhor, se assim quisermos, né? Rogar ao Senhor por alguma coisa nova entre nós, ou permanecermos como talvez o jovem rico, que não poderia mesmo por si mesmo entregar os seus recursos. Jesus pediu o impossível para ele. Assim como talvez é o impossível para nós sermos unidos. Ai, meu Deus, como precisamos desse Deus.
Ai, meu Senhor, como precisamos dele para que acordos sejam selados, firmados, para que planejamentos sejam unificados, como precisamos dele. Mas talvez a pergunta seria, mas nós queremos? Nós queremos isso?